Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Apologética Defendendo a Fé. Eu sou o apologista Gaspar P. Santo, né? Estamos aqui com mais um vídeo aula e muita Bíblia para você, ok? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez você, meu irmão, que se inscreveram aí no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, né? Continue orando pelo nosso canal Apologética Defendendo a Fé. Irmão, vou fazer esse vídeo bem curtinho, tá? Uma mini aula, até porque que eu não estou usando, né, o computador. Eu já falei em outros vídeos, né? Estou com um problema no computador aqui, de algumas funções, né? Minha voz também não está boa, mas eu estou aqui para ajudar você a refutar as heresias através desse mini vídeo, ok? Bom, irmão, o nosso campo aqui é sempre no campo das ideias, no campo da teologia, da apologética. Nunca sim a atacar a pessoa, sim o argumento que elas têm aí, estão um pouco esfriado, tá? Que ela tá, que ela faz aí, né, é um desserviço para Deus. Então, nosso campo aqui é a refutação às heresias desse tipo de herege, tá bom? Porque muitas das vezes as pessoas ela têm uma certa dificuldade em dar uma resposta apologética para os contradicentes, porque os hereges, irmão, eles são treinados, tá? Eles são especialistas para enganar a você. Então, esse vídeo que nós fazemos aqui, ele é como se fosse uma vacina, tá? Vacinar você contra as heresias, tá? Esse vídeo é uma resposta apologética, uma defesa. O que é apologética? É uma defesa. Então, nós aqui ajudamos os irmãos, tá, a se defender contra os ataques satânicos do diabo, ok? Bom, irmão, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Esse vídeo que eu vou fazer aqui, irmão, praticamente é uma resposta a algumas seitas do diabo aí que tem negado algumas ortodoxias da Bíblia, tá? Por exemplo, o foco desse vídeo aqui é sobre o batismo nas águas, tá? Tem seita como a do Miguel Ângelo, né? Cristo morto, né? Cristo vivo. Ele também parece que não batiza as pessoas lá. Ele nega a personagem do Espírito Santo também, né? Da Trindade. E nega também o batismo nas águas e também a ordenança que Jesus deu. Jesus deu de duas ordenanças: batismo nas águas e a ceia do Senhor. Então, esse grupo aí é o primeiro grupo que nega as ordenanças de Jesus. O terceiro grupo também é a igreja crescendo em desgraça, né? Crescendo em graça aí, né? Que também nega a ceia do Senhor e também nega também o batismo nas águas, tá? E o quinto grupo de categoria, que é o pior deles aí, né? O mais analfabeto que tem, é o grupo do senhor Geraldo de Moraes, da igreja Mentira em Verdade. Inclusive, ela é situada aqui onde que eu moro, em Duque de Caxias. Ok, meu irmão? Então, esses grupos, vamos ficar só nesse, como eu disse, eu estou com resfriado, né? Vamos ficar nesses dois grupos, tá? Esses grupos, irmão, eles negam o batismo nas águas baseado em Romanos 6,6. Interessante que os hereges, né, ele não lê o texto todo, tá? Eles pincela alguns versículos de Romanos. Eu vou ficar em Romanos 6, tá? Não vou passar para outro texto, tá bom? Eles pegam Romanos, a Epístola de Paulo Romanos, e começa ali a fazer um malabarismo dizendo que Romanos 6, Paulo está negando o batismo nas águas. Bom, será que realmente o texto supracitado por esses hereges, esses contradicentes aí, diz realmente que Paulo está negando o batismo nas águas? Então, vou fazer uma análise aqui, não vou nem usar a regra da hermenêutica toda, só vou usar a primeira regra, que a Bíblia interpreta a Bíblia, tá?
você vai ver que o que eles ensinam aí não tem nada a ver com aquilo que Paulo está dizendo lá na Epístola de Romano. Aliás, esse herege aí, o senhor Geraldo de Moraes, que é um falso profeta de quinta categoria, não sabe ler a Bíblia, tá? Ele não sabe interpretar a Bíblia. Então vamos ensinar ele a ler a Escritura, porque tem muita gente aí, irmão, seguindo esse camarada aí, tá? Não, eu não quero ser arrogante, mas todo argumento dele não faz a maior cócega no sovaco, tá? Não quero ser arrogante, mas coitado dele, tá? Eu tenho pena do seu Geraldo de Moraes. Inclusive fala que ele é um pedreiro, né? Ele mexe com a colher lá de pedreiro. Bom, se ele for um pedreiro da mesma forma que ele interpreta as escrituras, bom, você tem que tomar cuidado aí com as obras que ele fez na tua casa aí, né? Senão você vai fazer igual aquele homem lá que fez a casa lá na areia, caiu tudo. Bom, tomara que ele não seja, né? Idêntico do que ele faz na Bíblia, faz com a Bíblia, né? Se ele for um pedreiro da mesma forma que interpreta a Bíblia, então você caiu numa furada. Amém, irmão? Peço até aos irmãos, desculpa aí por causa do resfriado, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar. Então, irmão, a Bíblia fala o seguinte, tá? Que acautelai vós do falso profeta que vem até vós disfarçado como ovelha, mas por dentro são lobo devoradores, e pelo teus frutos conhecerei a árvore. Qual é o fruto do falso profeta? É aquilo que ele ensina. É aquilo que ele ensina. Esse é o fruto do falso profeta. Irmão, você tem que botar uma coisa na cabeça, né? Ser inteligente. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6,4 que não devemos ultrapassar aquilo que está escrito, tá? Tudo que o pastor da tua igreja for falar tem que estar na Bíblia. Se não está na Bíblia, é heresia. Sai fora. Sai fora. Jesus diz que, ai daqueles tiraram um i, né, dessa lei. Está falando da lei de Cristo, tá? Não da lei de Moisés, da lei. Eu acredito que pode envolver os Pentateuco, mas dessa lei, quando dessa lei, eu creio que a lei de Cristo, que hoje nós estamos na lei de Cristo, ok? Então, irmão, toma cuidado, tá? O que o pastor for pregar para você, você confere lá na Bíblia, lá, se realmente está escrito. Se não for, sai fora. Aliás, seja como os iberianos. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui uma paráfrase, tá? Uma paráfrase é uma tradução, tá? Aquilo que o texto fala. Lá em Romanos, né? Como eles falam, eles pegam o capítulo 6, né, esquece de ler o 5 e em diante. Eles falam assim, o seu Geraldo de Moraes, o falso profeta, e Miguel Anjo aí da vida aí, tá? A pessoa que nega o batismo nas águas. Ele fala assim, lá em Romanos 6, Paulo diz que todos que foram batizados em Cristo, né, foram sepultados, tá? Então vocês aí não precisam mais ser batizados nas águas, porque batismo é da lei. Bom, esse é o argumento que é insustentável pela sola escritura, tá? Vamos derrubar essa bagaça aí que você vê que é bobagem, não tem nada a ver com o que o camarada está ensinando aí, tá? Essas heresias, tá bom? Vamos resolver esse problema aí. Então, eles têm ensinado os teus adeptos aí, a igreja verdade a verdade não, espírito e mentira, né, do seu Geraldo de Moraes, o falso profeta de quinta categoria. Irmão, mais uma vez, eu não estou atacando aqui a pessoa, estou atacando o argumento, a seita, tá? A seita dele. Inclusive, eu recebo várias mensagens aí dos adeptos da seita dele aí no meu canal, né? Eu tenho até pena desse pessoal, eles, sabe? Vamos para o vídeo aqui. Então, irmão, ele tem ensinado lá os seus adeptos que não precisa se batizar, porque Paulo diz que todos aqueles que foram sepultados em Cristo, né, foram sepultados na sua morte. Tá? Então ele nega aí. Aliás, esse camarada aí, as fontes confiáveis que eu tenho, diz que ele era da seita universal do reino da Atuíra, do Edir Macedo, Ayude, e
Depois ele foi para a Igreja da Desgraça, Igreja da Graça, né? E depois ele fundou a própria seita dele. Levou muitas pessoas aí da seita do Macedo, né? Para lá, para ir lá. Saiu de uma seita e fundou outra seita, né? Aliás, a palavra a seita, irmão, nós podemos definir do seguinte termo: seita é um grupo de pessoas que segue um determinado líder, né, cujo tem uma interpretação irônica da Bíblia, tá? Isso aí é seita, é um grupo de pessoas que segue um determinado líder, né, que tem uma interpretação irônica, né, em torno da palavra do Senhor. Então, seita é isso aí, tá? Agora, heresia significa um desvio doutrinário, tá? Errar o alvo, tá? Então, praticamente é isso aí. Só para você, aliás, só para aumentar o seu conhecimento aí, sua forma didática, tá bom? Teus estudos apologéticos. Então, esse pessoal, esse guru, né? Geraldo de Moraes, levou muitos aí para a seita dele lá e está aí fazendo um desserviço aí na obra do Senhor Jesus, tá? Ele é um filho do diabo, né? Ele é um filho de Satanás e ele não vai ficar nem ofendido porque ele não acredita no diabo. Então, para ele não vai ficar nem ofendido porque se chamar ele filho do diabo, ele está negando o pai dele mesmo. Como ele nega o pai dele, então não vai ficar nem ofendido de se chamar ele do filho do diabo. Mas ele é um filho do diabo, um falso profeta, né? Inclusive, eu já chamei ele para alguns debates aí, mas ele é fujão. Ok, pessoal? Então, talvez você está assistindo esse vídeo, não tem muito, assim, conhecimento do que eu estou falando, mas brevemente aí você pode ter, né, contato com esse grupo aí. Então, aqui você já fica vacinado, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, porque o canal Apologética, Defendendo a Fé, é uma vacina, tá? Para você não se contaminar com as heresias que estão aí no mundo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos voltar para o texto. Então, ele pega Romanos, esse grupo aí, pega Romanos 6 e fala, né? Que batismo nas águas não é bíblico mais, tá? Bom, vamos lá para o nosso análise. Romanos 6, irmão, de Romanos 6, de 1 a 23, o texto supracitado pelos hereges não tem nada a ver com o batismo nas águas. Você aí, irmão, que pertence a essa seita aí, leia o texto, leia de novo, releia, releia, releia. Vai vendo com os olhos do Espírito Santo, né, com o óculos do Espírito Santo, que o texto não fala sobre batismo nas águas. Tu acha que Paulo era maluco? Era doido de negar o mestre dele, né? Se Paulo, né, ele batizou, se Paulo fez a ceia do Senhor, tu acha que Paulo vai negar a ortodoxia, irmão? Tu acha que Paulo é maluco de negar a doutrina, a ordenança, porque batismo nas águas e ceia do Senhor é uma ordenança. Então, Paulo não era maluco de negar a ortodoxia, né, e o mandamento do Senhor Jesus. Aliás, esse herege aí, o analfabeto funcional, o Geraldo, né, o GG do Birimbau, que ele se acha aí, ele fala que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Irmão, quando a pessoa não conhece a Bíblia, tá, é um problema, tá? Bíblia na mão do seu Geraldo de Moraes é um problema, é um estrago, tá? É assim, um desserviço. Ele não sabe usar a Bíblia, então ele tem que aprender e aprender, sentar e aprender com a gente aqui como se interpreta a Bíblia, tá? Ele tem que sentar direitinho, tá? E aprender com os que sabem interpretar a Bíblia, tá bom? Eu não quero ser arrogante com isso não, mas eu fiquei, irmão, me debrucei debaixo, né, dos ombros dos grandes mestres. Então eu sei muito bem que eu estou falando para você, tá? Então ele fala que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Irmão, olha só,
os grandes peritos que eu conheço, Champlin, Norman Gass e outro aí, não concordo com essa heresia do seu Geraldo, tá? E, aliás, né, você não vê ali o escrito, o nome de Paulo, não tem uma carta literária. Literária é aquilo que se escreve, tá? Literário. Você não vai achar ali que foi Paulo que escreveu. Não. Nenhum perito do Novo Testamento concorda com essa palhaçada do seu Geraldo de Moraes, que foi Paulo que escreveu as cartas aos Hebreus, tá? Ele não conhece a Bíblia, né? Então fica aí mentindo para você, ok? Voltando lá para o nosso texto, né? Que já acabou de sair 2 vezes, vamos voltar para o texto. O texto, irmão, de Romanos 6, né? Ele começa assim. Paulo fala: não sabes que todos que foram batizados em Cristo Jesus foram sepultados na sua morte. Ponto. O que estava acontecendo ali naquele trecho supracitado, né, é o seguinte: os judeus que saíram do pecado, que foram libertos da lei, estavam com a tua vida santificada, porque o processo da salvação justamente está ali em Romanos capítulo 6, ponto em diante, tá? Quais são as fases do processo da salvação? Primeiro é a regeneração, tá? Então o Espírito Santo nos regenera. Segundo, santificação. Então nós, irmãos, somos santificados pela palavra do Senhor, tá? Esse é os processos da santificação, irmão. Então, nós somos santificados em Cristo, né? Nós somos santificados quando Cristo nos aceita, né, como Salvador, nós somos regenerados e santificados, tá? Então, esse é o processo da salvação, tá? Então, se você não tem o processo da salvação, justificação, santificação, tá? Você ainda não é um eleito do Senhor, tá? É necessário de você ser santificado, regenerado, santificado, tá? E justificado, tá? Então você tem que ser regenerado, santificado e justificado para ser um servo do Senhor. Então, justamente o texto ali fala sobre isso, tá? Os judeus que saíam de uma ditadura do pecado, tá? Ele estava tentando voltar de novo para o pecado. Ele estava querendo usar da graça de Deus, né, do Senhor Jesus, né, para dar legalidade ao pecado. É isso que o texto está falando, tá? Por exemplo, vou usar uma palavra figurada aqui, uma ilustração, tá? Para você entender melhor. Digamos que o camarada vivia lá na Coreia do Norte, tá? País da ditadura. Ele saiu de lá, da ditadura. Ele veio para o Brasil. Então ele veio para o Brasil, ficou livre da ditadura. Então, digamos que esse camarada ele quer voltar de novo para a ditadura, lá onde que ele era. Justamente isso aí, tá? O povo ali, os judeus, ele queria voltar de novo para o pecado, ele queria usar da liberdade que ele tinha, da graça, para dar liberdade ao pecado. Eles queriam usar isso aí, tá? Eles estavam querendo pecar, eles queriam adulterar, eles queriam voltar, fazer tudo errado, tá? Tudo errado. Aí Paulo, no capítulo 5, fala assim, porventura pecaremos, né? Pecaremos para que a graça, olha só, a graça abunde muito mais. Aí Paulo dá a resposta apologética, de maneira nenhuma. Não sabem vós que todos que foram batizados em Cristo Jesus foram sepultados na sua morte? Então aí Paulo fala, né? Aí eu estou usando uma paráfrase aqui, né? Então, como é que você vai usar da graça para dar liberdade à carne? É isso que o texto está falando, irmão. É isso que o texto está falando. Ali você não vai achar batismo nas águas, não vai falar nada dessas heresias que esse camarada aí está ensinando, tá? O texto, é só você ler o texto, tá? Você lê o texto, leia, releia, você vai ver, tá? Que o texto está falando sobre isso aí.
o texto supracitado pelo o herejão aí, o guru aí, Geraldo de Moraes, Igreja Cristo Vive, da Miguel Ângelo, crescendo na desgraça aí, na graça, né? Tá usando esse texto aí de maneira errada, equivocada. O texto não fala nada de condenação de batismo nas águas. Paulo ali não está falando nada de batismo nas águas. Você lê ali, tá? Me mostra ali onde que Paulo está falando assim, agora é proibido, tal, não precisa mais se batizar nas águas. Tá escrito aquilo ali? Não. Não está escrito aquilo ali, irmão. Pode ver lá no capítulo, no mesmo capítulo, 23, versículo ponto 23, vai ver que o salário do pecado é a morte, tá? Então, Paulo está fazendo uma abordagem, tá? Ali daquele texto, dizendo isso aí. É isso que o texto está falando. Não tenta inventar. Não queira botar no texto da Bíblia aquilo que não está lá, tá? Então, o seu Geraldo de Moraes, o falso profeta aí, e outros, está lendo no texto aquilo que não está lá no texto, tá? O texto, de novo, o texto de Romanos 6 não fala de batismo nas águas, fala sobre santificação, regeneração, tá? É isso que o texto está falando, tá? Que os judeus estavam querendo usar da graça para dar liberdade ao pecado. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Pecaremos de novo para que abunde ainda mais a graça. Aí Paulo faz, né, de novo a sua abordagem. Fala a seguinte feita: não sabe que todos aqueles que foram batizados em Cristo Jesus não foram sepultados na sua morte? Aí fala de novo, usaremos da liberdade, tal, 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 tal. É isso que Paulo está falando. Como se fala assim, cara, vocês aí, judeus, poxa, vocês foram libertos, vocês foram santificados, vocês foram, né, justificados, vocês querem agora voltar de novo para o pecado? É isso que vocês querem? Então, é exatamente isso aí que o texto de Romanos 6.1, a todo o texto, tá? Está tratando da justificação, tá? Mas ali no texto você não vai achar nadinha que Paulo está condenando o batismo nas águas. Como falei na fala primária, é só você ler o texto e perguntar para o texto. Ué, texto, aonde que Paulo está falando aqui, anulando, né, neutralizando as ordenanças do Senhor Jesus, que é o batismo nas águas? Pergunta para o texto. Pergunta para o texto. E ele vai te responder que não se trata de batismo nas águas, se trata da justificação e que os judeus estavam tentando usar da graça para dar liberdade à carne. Ok, irmão? Então, irmão, fica esperto com esse ensinamento que vocês têm recebido aí, tá? Eu não tenho nada contra a sua seita. Eu tenho sim, né? A minha obrigação aqui é ensinar você o caminho certo, tá? A palavra de Deus. O canal Apologética Defendendo a Fé é um canal que nós aqui preservamos a sola escritura. Aqui nós não passamos mão pela cabeça de herege, tá? Nós ajudamos o irmão a dar uma resposta apologética, tá? Nós mostramos o caminho, que é Cristo Jesus, tá? Toda a nossa argumentação aqui, irmão, é analisada. Nós pegamos o que a seita fala e que a palavra de Deus fala. Nós comparamos, tá? Uma com a outra, tá bom? E outra coisa, né, que eu não posso esquecer, tá? Que de vez em quando eu recebo mensagens da seita dele lá, dos irmãos lá, como eu falei, falando que, por exemplo, essa semana mesmo eu recebi, né, uma mensagem de um herejão lá dele lá, né, um adepto dele lá, dizendo assim: olha só a malandragem, como é que o cara... Irmão, eu tenho até pena desse pessoal que não conhece a Bíblia, tá? Eu tenho, oro a Deus para que ele venha sair dos anzóis da mão lá do falso profeta. Olha só como é que
que é uma palavra tão infantil do camarada, só pega mesmo aqueles que não conhecem a Bíblia, tá? Não conhecem a Bíblia. Aí dá para enganar realmente. Então mandaram uma mensagem para o nosso canal dizendo assim, se em João capítulo 1, 29 diz que, João disse assim, né? Que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só a pergunta dele, capciosa. E a Bíblia fala que Jesus levou na cruz o nosso pecado. Então, quer dizer que ainda tem pecado? Mais ou menos isso aí para você entender. Aí, quem não conhece, irmão, o texto bíblico, não é familiarizado em apologética, começa a cair nesse emaranhado aí de heresia, né? Os anzóis das heresias, tá? Bom, como é tão fácil responder essa pergunta, é o seguinte, eu vou descer num nível tão baixo dele, né? Eu vou me colocar bem lá embaixo do nível dele para poder responder essa pergunta, tá? Meu amigo, o colega, você não tem um sal na tua casa aí? Um saleiro? Tem um sal? Tá? Quando você vai lá pegar o sal lá no saleiro, lá, você não pega o sal e usa o sal, caso você use. O sal acaba, irmão. Colega, não continua o sal lá no saleiro lá da tua casa? Você que me fez essa pergunta aí. A pergunta essa é uma pergunta, desculpa, irmão, uma pergunta uma pergunta mais esdrúxula, mais sem sentido, cara. O cara fala isso, né? Então, quando você pega o sal da tua casa, o sal não continua lá? Acaba assim de uma vez? Claro que não, né? Você não vai comer o sal da tua casa todo. Você não é louco, né? Você pode até ser um herege, né? Um herege na vida aí. Mas louco você não é. Então, meu irmão, preste atenção. Quando a Bíblia fala, né, em João 1, 29, que João falando, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Jesus realmente ele tirou o pecado. Aí você vai falar, tá vendo? O apologista tá concordando comigo, tá? Realmente Jesus tirou o pecado. Mas, querido, olha a diferença de tirar pecado e aniquilar pecado, tá? Jesus, meu irmão, ele tirou o pecado, mas ele não aniquilou o pecado. O pecado ainda existe, tá? Até porque esse João que você citou aí, né, ele fala lá, nas cartinhas dele lá, dá uma olhadinha lá, tá? Ele fala assim, aquele que não tem pecado, aquele que não fala que não tem pecado é mentiroso, tá? Ou você esqueceu que Jesus falou para a mulher lá, a adúltera lá, falou que aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E, aliás, o apóstolo Paulo, né, o suposto apóstolo Paulo que vocês defendem aí, ele acha que ele está ficando revoltado, está ficando chateado de tanto besterol que vocês estão ensinando. Porque nesse texto que vocês tentam enganar o povo, dizendo que ele, Paulo, neutralizou o batismo nas águas, lá no versículo 23, no ponto 23, fala assim, que o salário do pecado é a morte. Quer dizer, o mesmo Paulo que vocês tentam, né, pregar aí, fala que o salário do pecado é a morte. E aí, como é que fica essa história aí? Hein, ô bonitão? Como é que resolve essa parada aí? Então, irmão, não tenta enganar as pessoas, tá? Enquanto que eu estiver aqui vivo, né? Jesus, ele me levantou para dar uma resposta apologética para vocês, tá? Aliás, eu não gosto nem de fazer vídeo refutando vocês, porque a seita do Senhor Geraldo é a pior que tem, é a mais analfabeta do mundo, tá? É um herege de quinta categoria. Eu refuto Testemunho de Jeová, mormonismo, né? Adventista, mas herege, falso profeta de quinta categoria, eu nem gosto. Eu já falei aí umas 2 vezes, mas como vocês aí às vezes me enchem o saco, eu tenho que fazer um vídeo aí para vacinar as pessoas. Então, irmão, eles negam
até o pecado. Então esse camarada aí foi, infelizmente, o irmão lá, ele está rotando, tá? Ele está rotando aquilo que o guru dele lá, da igreja mentira, espírito e mentira, tá? Está ensinando, ele está rotando, tá? Ele está rotando aquilo que ele está sendo aprendido lá. Então, o meu amigo, tá? Tirar pecado não é mesmo que aniquilar pecado. Jesus não aniquilou o pecado. O pecado, ele existe, tá? Nós herdamos a natureza dos nossos pais, Adão e Eva. Essa natureza, querido, ela vai ser desfeita quando nós formos para o céu. Você esqueceu? Eu acho que você tem que estudar um pouco de interpretação bíblica. Porque Paulo, de novo, tá? Eu vou pegar no teu pé agora, já que você fala tanto de Paulo. Paulo disse assim que é necessário que esse corpo aqui, que é corruptível, seja incorruptível, até que venha a vida do Senhor. É Paulo que está falando, né? O apóstolo aí, o suposto apóstolo que vocês defendem, que Paulo lá no céu deve estar decepcionado com a sua colocação. Então, irmão, tá? Aliás, deixa eu dizer algo aqui antes que fuja da memória. Existiu um herege chamado, né, Pelágio. Acho que é no século IV ou século V, né? O monge Pelágio foi um grande herege. Ele foi até excluído da igreja, tá? O que Pelágio falava? O Pelágio, ele negava a natureza pecaminosa dos nossos pais, Adão. Ele dizia que, acho que foi, não sei qual século, né? Mais ou menos 4 e 5. Caso você lembre aí, bota aí no comentário. Então Pelágio, ele negava a natureza pecaminosa de Adão e Eva. Dizia que nós não herdamos a natureza pecaminosa de Adão e Eva. Gente, isso aqui, esse cara foi um herege, tá? Ele foi um herege. E hoje a seita do seu Geraldo de Moraes aí prega o pelagianismo, né? Aliás, o falso profeta, ele pegou um apanhado de heresia. Olha só, ele pega um pouquinho da seita adventista, ele pega um pouco das heresias do mormonismo, ele pega um ingrediente do islamismo, ele pega também as heresias da Testemunho de Jeová. Então ele pega aquela maçaroca ali, irmão, aquela bagaça, e bota no liquidificador e bate tudo aí e dá para os seus adeptos lá tomar. Aí contamina os camaradas. Como que os camaradas, esses irmãos, a maioria, como falei, era da seita do Universal do rei da ratoeira do Macedão, já não conhecia a Bíblia. Aí piorou mais ainda, foi para essa seita aí e está sendo contaminado, tá? Então, ele pega um apanhado, tá? Inclusive ele nega a seita do camarada aí, né? Nega a volta gloriosa do Senhor Jesus. Ele nega, tá? Ele nega, fala que Jesus já veio, né? 70, não vem mais. Irmão, todo texto na Bíblia, todo, está no verbo futuro. Breve virá, breve virá. Existe um texto em Apocalipse que diz amém, sim. No texto grego ali, a palavra amém, sim, significa com certeza assim virá. O texto grego fala isso, tá? Essa heresia que Jesus já veio foi pregoada, até hoje é pregoada pela seita Testemunho de Jeová, que é a pior seita do mundo, tá? Eles alega que Jesus Cristo veio no ano de 1914. Então, é aquilo ali, né? O herejão aí, o guru, pegou um de cada, tá? E nega muita coisa. Se fosse falar aqui das heresias da aberrante do seu Geraldo de Moraes, eu ia perder tempo, não, perder não, né? Ou assim, o vídeo ia ser muito estendido. Como não estou usando o computador, estou fazendo um smartphone aqui para ajudar vocês, tá? Dar uma resposta a esse tipo de heresia que estão apregoando aí. Mas fica por aqui. Então, irmão, é isso aí, tá? Pelágio, tá? Ele negava a natureza pecaminosa
de Adão, tá? Ele fala que, aliás, ele nega a natureza pecaminosa. Ele diz que nós não herdamos a natureza pecaminosa de Adão, mas a Bíblia fala que sim, tá? Que todos nós pecamos, destruídos estão da glória de Deus. O que é pecado? Pecado, irmão, é errar o alvo, tá? Como minha esposa disse assim para mim, eu gosto de usar essas figuras, né, ilustrativas que ajudam você muito. A minha esposa manda eu comprar o sabão em pó Omo. Ó, meu amor, vai lá no mercado e traz Omo. Aí eu fazendo propaganda do sabão em pó Omo. Eu vou lá e traz aquele sabão em pó de saquinho. Mas ela falou para mim trazer Omo. Eu errei o alvo, né? Ela não pediu o sabão em pó de saquinho, né? Ela pediu Omo, então eu errei o alvo. Então, pecado significa isso, errar o alvo, tá? Nós somos pecadores, sim. Nós herdamos essa natureza dos nossos pais, Adão, tá? Interessante que ainda nesse texto, né, de João 1:29, que o adepto da seita dele lá mandou para mim, né, tentando me refutar. Irmão, você não vai conseguir me refutar. Nenhuma heresia, nenhum. Eu falo isso, irmão. Irmão, tô falando para os irmãos da aula aqui, tá? Nenhum herege não consegue me refutar, nenhum. Por quê? Porque eu fui treinado, irmão. Fui treinado. Treinado por um dos melhores mestres em apologética, tá? E também pelo Espírito Santo, ok? Vocês tentam me refutar, mas não conseguem, tá? Tenta. Aqui, um convite aqui. Faz um vídeo, né? Me refutando, caso vocês consigam. Caso vocês consigam me refutar, faz um vídeo igualzinho isso aí, refutando tudo que eu falei aqui, né? E vamos ver. Então, irmão, cuidado com esse tipo de heresia, tá? Cuidado, tá? O texto lá que fala que Jesus, né? Eis Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então o camarada fala que não existe mais pecado, que não existe, que Jesus levou na cruz. Olha só, meu querido, fala o seguinte, né? Em Isaías fala assim, olha, quer ver? Ele levou sobre si as nossas dores. Tá lá em Isaías, tá? Ele levou sobre si as nossas dores. E pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Tá lá em Isaías, né? Esse mesmo texto fala que Jesus levou as nossas dores. Faz o seguinte, pega um martelo aí que você tem na tua casa, bota o martelo na mesa e dá uma pancada no teu martelo para ver se é dor. O que vai acontecer com você? Está escrito que Jesus levou sobre si as nossas dores, né? Então você pega o martelo lá da tua casa e dá uma martelada no teu dedo para ver o que acontece. Poxa, você não falou que Jesus levou nossas dores, nosso pecado? O texto completo, irmão. Então, seja inteligente, meu amigo, tá? Não fica rotando aquilo que o falso profeta ensina para você na tua seita lá, tá bom? E vocês aí, irmão, né? Como disse, for aqui ensinado, né, pela graça do Senhor Jesus, lembre-se, Romanos capítulo 6, leia todo, tá? Leia todo o contexto, né? Romanos capítulo 6, todinho, não fala sobre condenação ou neutralizar o batismo nas águas. Paulo não ensina nada disso, tá? O batismo nas águas é bíblico. Você não vê lá em Romanos 6, Paulo falando assim, ó, a partir de agora não existe batismo nas águas. Não é isso que o texto fala. De novo, tá? O texto fala sobre santificação e regeneração, tá? E justificação, tá? Justificação e regeneração. O texto fala sobre isso, tá? Falando, Paulo, para aqueles judeus que queria voltar de novo ao pecado, queria pegar da graça, que eles foram justificados, e dar liberdade ao pecado. Por isso que Paulo fala, ó, pecará de novo, para que abunde a graça. Aí Paulo fala, de maneira nenhuma.
Aí Paulo completa, não sabe que todos que foram batizados em Cristo Jesus foram sepultados na sua morte, né? Aí o texto continua aí, tá? Usarão de liberdade, tal, para dar ocasião à carne, tal, essas coisas todas, tá? Aliás, Paulo também fala, né, que se fosse ressuscitado com Cristo, ressuscita buscar as coisas lá de cima, não aqui, daqui de baixo. Então, o texto de Romano, capítulo 6, tá? Não dá base para as heresias do seu Geraldo de Moraes, um falso profeta, tá? Que está aí fazendo um desserviço, né, para o Senhor Jesus, tá bom? Bom, espero que esse vídeo, esse mini vídeo aí, irmãos, tenha ajudado, né, você a defender a sua fé em Cristo Jesus, porque esse programa aqui, irmão, é o programa, tá, que ensina os irmãos a se vacinar contra as heresias, tá, destruidora. Nosso canal aqui apologético é glorificar o nome do Senhor Jesus, né, e ajudar os irmãos aí a se defender na fé. Lembrando que apologética é isso, é a defesa da fé. Continue assim orando pelo nosso programa, né? Em nome do Senhor Jesus, para que nós podemos ser assim instrumentalizado nas mãos do Senhor Jesus. Ok, pessoal? Deus abençoe e veremos assim no próximo vídeo, se assim Deus permitir.